Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite. Muito bom estar com os irmãos, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Que noite espetacular. E eu costumo sempre recitar um salmo, Salmo 122. Ele começa dizendo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como eu sou alegre de estar na casa do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que não me conhece, que não sabe quem eu sou, nunca ouviu falar meu nome, nunca me ouviu? Por favor, levanta a sua mão. Você nunca me viu, não me conhece. Pode levantar, gente, precisa ficar com vergonha, eu não sou tão conhecido assim também. Amém. Vocês não perderam muita coisa não, tá bom? Então, como é a primeira vez que eu ministro aqui, eu vou me apresentar. Sou o Tony, marido da Jéssica, pai da Maria Eduarda, da Luísa e do Arthur, uma grande família. Tenho o privilégio de servir ao Senhor no projeto Recomeçar em Xerém. Trago um abraço do meu pastor, venho abençoado. Hoje é dia de culto lá, mas ele me liberou, me abençoou, então estou aqui para dividir uma palavra com os irmãos. Mas por que eu perguntei se alguém não me conhecia? Porque eu sou nascido e criado aqui em Jardim Primavera. Confesso que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E por isso, mais que um privilégio, eu estar aqui nesse altar. Então, prove a Deus me levar lá para Xerém, me converti lá, me batizei lá, tenho caminhado, aprendido, o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar, e com isso, eu volto aqui em Primavera com muita felicidade, é com muita felicidade mesmo que eu estou aqui nessa noite. Também queria agradecer ao meu amigo Renato, minha amiga Elisa, caminham com a gente lá no Projeto Recomeçar, são líderes de família lá, e estão aqui também essa noite para a gente cultuar junto. Tem alguns amigos aqui, agradeço a presença de todos, só não vou falar o nome para eu não esquecer de ninguém, e depois tomar um puxão de orelha. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos, eu prometo que sou curtinho, eu tenho 32 minutos, alguém me dá mais 5 minutos? Se você me dá mais 5 minutos, levanta a mão aí. Alguém? Tem 5, 10, estou só contando, tá, pastor? 15, 20, 25, já tenho 25 minutos. Mas brincadeira, eu vou ser bem cirúrgico naquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 3 e 4. Você pode procurar aí, se a mídia quiser colocar aqui, não tem problema. Amém? Quantos acharam? Amém. Atos dos Apóstolos 2, verso 3 e 4, por favor, meu irmão. Não me derruba, não. Amém. Amém? Atos dos Apóstolos 2, verso 3 e 4. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso de número 4 vai dizer: e todos, repitam comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Feche teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Não é nada meu, não vem nada de mim, que o Senhor possa agir, mover, e que o teu Espírito Santo, Pai, esse do qual nós falamos que foi derramado sobre todos, possa encontrar liberdade nesse lugar, para ser derramado, Senhor, sobre aqueles que chegaram essa noite precisando. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é bem verdade que todo texto da Sagrada Escritura, quando é ministrado diante do altar, ou em qualquer lugar que seja, ele precisa ser explicado, ele precisa ser analisado. Quem traz a palavra para você tem que te dar um contexto do que aconteceu naquele texto, porque texto sem pretexto é princípio, e é princípio para heresia, e não é isso que eu vim fazer essa noite aqui. Eu vim falar sobre o texto, eu vim falar sobre esse fogo,
E em nome de Jesus, eu creio que nessa noite, esse fogo vai transformar muitas famílias. Esse fogo vai entrar em muitas casas, vai pegar muitas pessoas e outras serão alcançadas por tudo o que aconteceu aqui nessa noite. E por isso, eu vou explicar um pouquinho de como se deu Atos dos Apóstolos, mas eu quero compartilhar com vocês 3 pontos bem breves que eu trouxe para a minha mensagem. Nós estamos num tema dizendo o fogo que transforma. A igreja que vocês servem ao Senhor vive um tempo de avivamento. E nada mais lindo do que viver um avivamento através de uma transformação. Aonde não há espaço para transformação, é duro, mas não tem avivamento. E por isso, eu entendo que o Senhor ministrou ao coração dos líderes, dos pastores, esse tema, para que fosse discutido isso com a igreja. O primeiro tema que eu quero falar com vocês nessa noite é: o altar familiar precisa ser preservado. Guarde isso no teu coração. O altar familiar precisa ser preservado. E o segundo ponto que eu quero falar com você também nessa noite é que o fogo estranho precisa ser extinto. No teu altar, no altar da tua casa, não pode ter fogo estranho. E o fogo estranho, essa noite, precisa ser extinto. E o terceiro e último ponto, não menos importante que os outros, é ser cheio do Espírito Santo, é transbordar através do teu servir. Se você é cheio do Espírito Santo, ele transborda através do teu servir. E Lucas, quando ele começa a escrever o livro de Atos, e de uma maneira geral na teologia, ele é reconhecido como o autor desse livro, ele começa de uma maneira um pouco diferente do seu evangelho. O evangelho de Lucas, ele vem falando sobre o ministério terreno de Jesus, as curas, os milagres, aquilo que Jesus fazia enquanto homem, enquanto Deus nessa terra, curando, resgatando, salvando. Mas Atos, ele começa de uma forma diferente, falando sobre o Espírito, falando sobre aquilo que aconteceria e que se moveria na igreja primitiva e que nós até hoje somos abençoados por isso, de termos liberdade através do Espírito Santo de Deus. E ele começa a expor a sua mensagem no capítulo 1 de Atos de uma forma extraordinária. Mais precisamente ali no capítulo 3, ele traz uma mensagem de Jesus, quando Jesus encontra os seus discípulos e começa a falar sobre a ressurreição, tirar toda a dúvida que aqueles homens que caminharam pertinho, lado a lado com Jesus, ainda estavam com dúvida no coração. Se você for recordar a história, Jesus caminha com 2 discípulos dele até Emaús. Quando chegam lá, eles descobrem, cara, nós estávamos andando com Jesus, e voltam para Jerusalém. E Jesus então se encontra com aqueles homens, e Lucas vai relatar isso, que ele começa a conversar sobre coisas concernentes ao reino de Deus. E isso é extraordinário. Sabe por quê? Eu posso te dizer uma coisa: Deus trouxe pessoas aqui essa noite para dizer que Ele continua sendo o mesmo. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele só necessita que você se posicione. Deus já te deu uma palavra, Ele já liberou algo sobre a sua família. Nós ouvimos aqui no momento de adoração. E você pode estar se perguntando: quem sou eu para Deus me amar tanto assim como nós louvamos? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Dá só um aleluia. Você não tem muito mais que isso para entregar. Então dá só um aleluia, que Ele nos enche com a sua graça. E por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, para dizer que Ele é fiel para cumprir. Pode ter problema na política, pode ter problema na economia, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Se Ele prometeu, Ele garante. Ele é fiel para cumprir. Eu posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Aleluia. Mas você pode estar aí pensando: Tony, você não sabe o quanto está sendo difícil
para eu seguir em direção a essa promessa. Deixa eu te falar uma coisa, alecrim dourado. Está difícil para todo mundo. Se a gente encerrar esse culto agora e fizer uma mesa redonda ali fora, e o pastor der a oportunidade para 10 pessoas falarem, eu tenho certeza que todos nós temos um testemunho para contar. Temos uma dificuldade que estamos passando para compartilhar. E muitas vezes elas são até plausíveis de te fazer desistir de caminhar. Acorda, você tem uma palavra. Pega essa palavra e segue firme. Mas Tony, as coisas se levantam. É tanta gente, é tanta coisa. Bênção de Deus. Segue firme que o Senhor é contigo. Isso é extraordinário. Deus não nos chamou para paralisar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Como a palavra dele diz, nós somos daqueles que caminham em direção ao alvo, e o alvo é Cristo. Mas deixa eu me atentar um pouquinho aqui nesse fogo que me foi proposto, o tema que foi proposto. Eu quero caminhar um pouquinho pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Confesso para vocês que nem sempre foi assim. Como eu disse, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Eu não era lá um estudioso, nunca gostei muito da escola, ia para lá só fazer bagunça. Mas hoje eu tenho o privilégio, e toda vez que eu me debruço na Bíblia, e que tenho revelações do Senhor, eu continuo sendo grato, porque isso prova para mim que não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus te chamou para fazer. Então para de ficar pensando que é contigo, que é na força do seu braço que vai acontecer, porque não vai ser assim. Eu queria falar desse fogo. Tem um texto que eu acho bacana, e nós vamos caminhar no Velho, no Novo, vamos em Atos, vamos em Mateus, vamos lá em Levítico, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que o tempo é curto, mas vai dar, em nome de Jesus. Em Mateus 3, no verso de número 11, João Batista está tendo uma resenha, uma conversa, e ele fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E esse que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E você precisa entender nessa noite que esse fogo, do contexto ali que João Batista está dizendo, era fogo de purificação. O texto quer dizer que aquilo ali era um fogo de purificação. Porque toda vez que nós olhamos na Bíblia, o fogo é purificação ou juízo. Fogo na Bíblia quer dizer purificação ou juízo. Hoje vamos nos atentar a esse fogo que purifica, aquele fogo que purifica, aquele fogo do Espírito Santo. Sabe aquele fogo do Espírito Santo que vai nos purificando, que vai nos transformando, que vai nos fazendo pouco a pouco, de glória em glória, de fé em fé, nos transformar em alguém melhor? É esse fogo que eu queria falar com vocês, porque Deus quer transbordar desse fogo aqui nessa noite. E você pode estar aí com dúvida, mas João Batista não teve dúvida nenhuma naquilo que ele falava. E esse homem chamado João Batista, é extraordinário também falar dele, porque ele é chamado João Batista por conta do seu ministério. O seu ministério foi tão importante que atrelaram ao nome dele. Mas a Bíblia diz que ele não fez nenhum sinal, não fez nenhum milagre, mas ele se tornou João Batista porque ele batizava. E quando ele diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos pés do mestre de vocês, ele está trazendo para aquele pessoal algo impressionante daquela cultura, porque os talmidins, os discípulos, eles tinham o seu mestre, e um dito popular naquela época era que você tem que andar tão perto, mas tão perto do seu mestre,
que a sandália dele tem que te sujar de poeira. E ele está dizendo: olha, meu ministério é grande, eu batizo, já atrelaram o ministério ao meu nome, eu nem sou mais chamado só pelo meu nome, eu sou chamado pastor, diácono, presbítero, mas você precisa entender que você não é digno de desatar as sandálias. E esse homem entendeu isso, e ele começou seu ministério pregando, trazendo, proclamando a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esteja pronto para quando Deus começar a fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer, e as pessoas começarem a olhar, ele teve sorte, eles possam entender que você tem história, que o teu joelho está calejado de tanto se dobrar diante do Senhor dos Exércitos, que você tem vida com Deus, que você tem comunhão com Deus, e que esse fogo já te purificou. Mas Tony, o que você quer chegar com essa sua conversa? Onde você quer chegar verdadeiramente? Eu quero chegar no batismo com fogo, no batismo com o Espírito Santo, que tantos buscamos, que às vezes nós achamos que nem temos, porque não sentimos algo. Mas deixa eu te falar uma coisa: para você experimentar esse batismo com o Espírito Santo, você não precisa de um arrepio, você não precisa rodar, não precisa pular. E olha que eu sou pentecostal. Para você começar a experimentar esse batismo, você precisa verdadeiramente se arrepender. Quer receber o batismo do Espírito Santo? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem que um homem chamado João Batista foi falado por Jesus. Nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele, mas no reino ele é o menor. Meus irmãos, quando eu olho e vejo que João Batista é o menor, eu não consigo nem achar uma categoria para eu estar. Se João Batista, nascido de mulher, é o maior, eu não sou digno, acho que nem de chegar perto da sandália. Mas isso é a graça, sabe? Essa graça que nós cantamos aqui no altar, que foi ministrado, é essa graça que nos alcança. E como eu consigo, Tony, esse arrependimento? Deixa o Espírito Santo começar a agir em você. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. E quando eu faço isso, eu ganho algo extraordinário. Eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é esse fogo que nós queremos. É esse fogo que a MIPA, que o Ministério de Família, que os pastores que estão aqui querem que você receba, querem que você viva, querem que você transforme a sua vida, porque esse fogo é incrível. E o fogo, ele faz 3 coisas muito grandes: ele aquece, ele ilumina. Hoje é difícil a gente falar que o fogo ilumina, porque se trouxermos para a nossa realidade, são as lâmpadas, são as luzes, são o telão. Só que se você voltar um pouquinho, não precisa voltar lá não, na Idade da Pedra, quando não se tinha fogo, as pessoas só saíam para caçar durante o dia. Elas só conseguiam andar, se movimentar, fazer alguma coisa enquanto tinha a luz. Mas quando escurecia, eles não podiam. Então alguém inventou o fogo. E aí começaram a se reunir em volta da fogueira. Esse fogo começou a aquecer, esse fogo começou a iluminar. Mas então, se você reparar bem, Atos dos Apóstolos 2, vai dizer que foram repartidas sobre eles línguas como que de fogo. Sabe? Conjectura comigo. Alguém que consegue pegar uma tocha cheia de fogo não está mais presa na escuridão. Ela consegue sair e iluminar
por onde quer que ela passe. Então esse fogo começou a iluminar. Esse fogo que o nosso Jesus deixou através do Espírito Santo, ele precisa iluminar por onde você passa. Somos sal, somos luz. Mas o terceiro ponto desse fogo é que ele purifica, ele limpa, ele redime, ele traz novidade de vida. Assim o Espírito Santo traz ao coração do ser humano que recebe calor, luz e purificação de todos os seus pecados. Amém, igreja? E vamos falar sobre o altar familiar, o altar que precisa ser preservado. E muitas vezes nós caímos no erro de achar que o altar que tem que ser preservado é apenas esse que está dentro do templo, que nós viemos aqui às quartas, aos domingos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um homem chamado Abraão, considerado pai da fé, e ele nos dá exemplos extraordinários, porque aonde ele passava, ele construía altares. Aonde Abraão passava, ele construía altares. E o que me deixa perplexo é que ele construía o altar, mas quem mandava fogo era o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quem acende o fogo é Deus, mas quem mantém o fogo aceso é você. E eu posso te dizer uma coisa: só é destruído no fogo quem não é do fogo. Então constrói um altar, coloca uma oferta diante do Senhor, e pelo amor de Deus, nós não estamos falando de dinheiro. Coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca os seus negócios, coloca tudo aquilo que você for fazer no seu altar familiar, para que o Senhor dos céus possa olhar, se agradar e descer fogo do céu. E daí então, depois que ele desceu fogo no teu altar familiar, você, é difícil, não é o pastor Paulo, não é os pastores da igreja, não é a liderança do teu ministério, não é o teu pai, não é a tua mãe, é você que mantém o fogo aceso, é você que recebe o fogo, é você que mantém esse fogo aceso. E o texto que Deus colocou no meu coração foi o de Levítico 6, Levítico 6, 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E por falar em famílias, eu acho extraordinário esse texto, porque ele vai começar ali no verso de número 8. Moisés dizendo a Arão: assim diz o Senhor, coloca Arão e os seus filhos como sacerdotes para cuidarem. Deus tem prazer em ver famílias servindo no altar. Como é lindo, irmãos, ver uma família orando, ver uma família intercedendo. Eu sou muito grato a Deus, porque Ele me deu o privilégio de eu não jogar fora a minha família. Na verdade, Ele foi misericordioso. Eu não recebi o que eu deveria receber. A graça é você receber o favor imerecido. A misericórdia é Deus segurar um pouquinho aquilo que você merecia receber. E de verdade, eu merecia ter perdido. Mas o Senhor teve misericórdia e não deixou que a coluna da minha casa caísse e se manteve de pé. E tem famílias e tem casas que chegaram aqui nessa noite porque mulheres de oração não se dobraram, não caíram e não deixaram que o inimigo roubasse aquilo que Deus tinha entregue para elas. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e essa é a sua responsabilidade. Deus disse que era do sacerdote a responsabilidade de cuidar daquele altar. Quando ele chama a família, ele levanta o sacerdote e bota ele para cuidar. Então, meu irmão, para de correr da tua responsabilidade. Para de jogar no colo da tua esposa o que é para você fazer. Porque se a tua casa ainda está de pé, dê glória a Deus pela vida dela. Se você entendeu, sai daqui essa noite
botando todos os papéis no lugar certo. Todos nós, todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, têm a sua parcela, têm a sua obrigação nesse altar familiar, mas do sacerdote é a maior obrigação. E tem papéis que são inegociáveis. E o verso de número 11 me pega muito desse texto de Levítico 6, porque diz que o altar tem que ser limpo todo dia. Coloca, desce o fogo, queima o holocausto, todo dia você limpa. Sabe aquela geral que você dá em casa, aquela faxina que movimenta a casa toda? Então, tem gente aqui precisando fazer essa noite. Tem gente que precisa parar de ficar varrendo para debaixo do sofá aquilo que precisa tirar da vida. E você não pode sair sem entender isso. Tony, mas é muito difícil todo dia, custa caro. Eu sei, meus irmãos, eu sei que é caro, eu sei que não é fácil, mas pega a pá, tira toda a cinza e leva lá para fora do arraial, porque isso não é para estar dentro da sua casa, isso não é para estar dentro da tua família, isso não é para estar dentro do teu casamento. Então, por favor, de uma vez por todas, limpe isso da sua vida. E o verso de número 12 vai falar sobre isso, que todo dia, assim como Lucas falou, nós devemos que pegar a nossa cruz. Todo dia nós pegamos a pá, tiramos as cinzas e começamos tudo outra vez. É até um pouco complicado. Levítico 10, do 1 ao 2 vai dizer: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso. Nadab e Abiú tinham sido chamados por Deus, como seu pai, para cuidar do altar, para fazer as coisas no altar do Senhor. Mas aqui vai dizer: colocaram o incenso dentro e puseram fogo e apresentaram a Deus, mas não escarnecidas, têm sido apertadas, porque o inimigo da nossa alma, de toda maneira, ele quer acabar com a base de uma casa, ele quer acabar com a base de uma população. Podemos negociar princípios, há princípios que estamos negociando que têm afastado o fogo do Senhor. E nós achamos que o fogo está queimando, mas é um fogo que nós mesmos estamos levando. E o Senhor nos trouxe para dizer que Ele é santo. E se Ele é santo, sede santo. Busque a santidade. Tem coisa que não cabe para você. Tem coisa que não cabe na sua casa. Tem coisa que não cabe na sua família. Tem gente que começa a negociar tanto, que ela se perde. E aí ela pega o seu queimador, assim como Nadab e Abiú, e começa a se vestir como crente, a andar como crente, a falar como crente, mas carrega um fogo estranho. Então, pelo amor do Senhor, tira isso da sua casa, tira isso da sua vida, tira esse costume da tua família. Para de varrer tudo isso para debaixo do tapete. Essa pornografia, essa fofoca, essa conversa fiada, essa volta nos outros, isso não é de Deus. Deus não está compactuando com isso. E Ele não te trouxe aqui essa noite à toa. É porque Ele tem misericórdia de você. Assim como Ele teve misericórdia da minha casa, Ele te trouxe para dizer que tem misericórdia da sua família. E eu queria encerrar falando sobre ser cheio do Espírito Santo, porque no verso de número 4 de Atos 2, vai dizer que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E meus irmãos, como eu falei, eu sou pentecostal, hoje eu já fui de manhã na igreja. De manhã, lá na nossa igreja, é um Manhã com Deus, é um culto mais pentequinho. E eu gosto. Confesso que não sou de gritar, os irmãos viram aqui, mas gostar eu gosto.
mas não é a minha pegada, sabe? Mas se você quer sair dessa noite aqui, sabendo se você é cheio do Espírito Santo, reconhecendo alguém que é cheio do Espírito Santo, eu vou te dar algo extraordinário, e eu não vendo, não é curso, até porque foi me dado de graça. Gálatas 5, no verso 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer olhar alguém cheio? Quer olhar alguém cheio do Espírito Santo? Você pode olhar para essa pessoa. Eu sei que nós não somos perfeitos e estamos buscando a estatura de varão perfeito, mas todos nós temos que carregar. Não somos tão amorosos como queria, não somos tão bondosos como desejávamos, mas nós precisamos praticar isso a cada dia. E para fechar, eu falo de um cara cheio do Espírito Santo, e o nome dele é Estevão, porque Deus me disse que tem pessoas essa noite que chegaram aqui feridas no servir, estão sentadas nos bancos porque foram feridas e maltratadas dentro da igreja, mas com todo cuidado. Depois começa a ler a história desse homem chamado Estevão, Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Meus irmãos, eu encerro aqui. Eu confesso que por mim eu continuaria mais e mais e mais, porque é bom falar daquilo que Deus faz. Eu queria orar por 3 grupos de pessoas. Eu vou pedir que você fique de pé, eu já vou entregar o microfone. Mas eu queria orar por 3 grupos de pessoas que chegaram aqui nessa noite e o Senhor falou com você. Existem pessoas nessa noite que precisam restaurar o altar da sua casa, e nem é porque tem pecado, é porque tem sido às vezes negligente, tem deixado a correria do dia a dia, tem deixado os afazeres do dia tomar a sua casa. Meu irmão, minha irmã, hoje é noite de restaurar. Também chegaram pessoas aqui essa noite que estão com comportamentos que não são agradáveis ao Senhor, que estão andando como crente, que estão falando como crente, que estão até se vestindo como crente, mas se perderam em algum momento dessa caminhada. Eu também quero orar por você. E o terceiro grupo, eu não consegui falar muito sobre ele, mas são pessoas que foram feridas na caminhada de fé. Assim como Estevão foi ferido, você também foi ferido. No seu lugar mesmo, eu queria orar por você. Feche teus olhos, nós vamos orar nessa noite. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e estamos ansiando pelo fogo que vem do Teu altar, pelo fogo que o Senhor derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas principalmente sobre a nossa vida. Então, no nome de Jesus, pessoal, Senhor, derrama sobre esses altares, que eles possam ser restaurados, que eles possam ser levantados outra vez, e que possam, Senhor, ficar da maneira que o Senhor apraz. Toma, Senhor, aqueles que não estão em conformidade com o Senhor, para que eles possam, Senhor, dessa noite sair dizendo: eu tenho que mudar ali, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu não posso andar com essas pessoas, eu não posso me comportar desse jeito, eu não posso falar desse jeito, porque o Senhor já me alcançou. Eu também te peço, Senhor, por pessoas feridas na caminhada, Senhor, que o Senhor me disse que ainda conta com eles, que esse fogo, Senhor, que purifica, que transforma, que renova, possa alcançá-los, que eles possam, Senhor, se botar novamente à disposição dessa casa, para servir ao único que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome